começamos com uma operação contra policiais no Rio de Janeiro. Eles são acusados de envolvimento no roubo da máquina de cigarros da cidade da polícia, lembra? Aquela máquina enorme que não poderia subir e teriam levado essa máquina até Cuiabá. Ao vivo no link, Salutiel Filon tem mais informações. Alô, boa noite, Salu. Boa noite, meu amigo Clóvis, boa noite a você de casa. A gente acompanha essa operação que acontece neste momento ainda. São cumpridos aí mandados de busca e apreensão contra 3 suspeitos de terem participado aí da retirada do furto, né, Clóvis? Aquele furto, entre aspas, né? Com todo mundo sabendo. Tirada aquela máquina de fabricar cigarros da cidade da polícia. Um local que a gente imaginava que fosse o mais seguro, né, Clóvis? Até porque já o próprio nome diz cidade da polícia, onde funcionam ali diversas delegacias especializadas. Clóvis, são cumpridos aí mandados contra 3 suspeitos. E destes 3 suspeitos, ao menos 2 são policiais civis. Que triste, né? A gente vê aí as nossas instituições com agentes públicos da polícia envolvidos no crime. Quem deveria aí nos proteger, quem deveria dar respostas sobre crimes envolvidos no mundo do crime. Então essa operação acontece nesse momento. Policiais, Clóvis, da Corregedoria aí da Polícia Civil, com apoio da Subsecretaria de Inteligência e da Corregedoria da Polícia Militar, estão cumprindo aí hoje, segunda-feira, mandados de busca e apreensão contra aí suspeitos, 3 suspeitos de terem participado do furto desta máquina fabricadora aí de cigarros. Esse furto aconteceu lá na cidade da polícia, Zona Norte, aqui do Rio de Janeiro, ali na região do Jacaré e do Jacarezinho, né? E como eu falei, Clóvis, aí 2 destes 3 alvos, 2 são policiais, tá? Um militar e outro civil. Só corrigindo, havia falado que eram 2 policiais civis, na verdade, um policial militar e o outro policial civil envolvidos neste crime, né? De acordo aí com as investigações. E olha, eles, Clóvis, teriam feito o seguinte, eles teriam removido esse equipamento, que não é nada pequeno, né, Clóvis? É um equipamento grande, requer toda uma mobilização, não dá para levar debaixo do braço, né? Tem que ter ali um caminhão, tem que ter guindaste, às vezes, para fazer remoção daquilo ali. Estes policiais, um civil e um militar, além de um terceiro suspeito, eles teriam removido o equipamento lá da cidade da polícia, escoltado, ouçam só o que eu vou dizer agora, pasmem vocês, escoltado por uma viatura da Delegacia de Repressão e Roubos e Furtos de Carga, exatamente quem deveria tomar conta do roubo de cargas. Escoltando um roubo, essa é a investigação que se conclui até esse momento. E aí, para onde levaram essa máquina pequena? Esse objeto praticamente inotável, levaram para Cuiabá, no Mato Grosso do Sul. Isso aí, gente, lá no Mato Grosso, aliás. E aí, lá, essa máquina foi vendida. Então, quer dizer, aquela máquina que acharam aqui no Rio de Janeiro, que fizeram uma operação dizendo que poderia ser a máquina, realmente não era aquela, porque a máquina já estava em Cuiabá e vendida. Pensa só, Clóvis, toda a logística para fazer a remoção desse equipamento gigantesco de dentro da cidade da polícia. A gente sabia que não era um furto qualquer, né? Tinha que ter ali a participação de um agente público, infelizmente, participação de policial civil, de policial militar e mais um terceiro aí. E a gente está acompanhando, a qualquer momento a gente pode voltar com novidades sobre essa operação, Clóvis. Ok, voltamos a qualquer momento. Um rápido comentário aqui na 2, por favor, Christian Barbosa. Olha aqui, ó, 2 notícias, uma boa e uma ruim sobre esse caso do desaparecimento dessa máquina enorme que saiu da cidade da polícia. A notícia ruim e triste é a vergonha. Policiais, militares, civis envolvidos com o crime, com o roubo. Essa é a verdade. A notícia boa, a polícia fazendo o trabalho dela, cortando na própria pele e pegando os colegas transgressores, bandidos, aqueles que passaram por lado do crime. A notícia ruim, policial, agentes da lei cometendo crime. A notícia boa, bons policiais punindo e cortando da carne, né, indo atrás daqueles que resolveram virar criminosos, envergonhando a própria família e os seus quadros, os seus colegas. Essa é a verdade.
verdade. Vamos voltar, coloca aqui o Salutiel, vamos falar sobre a operação para prender aqueles policiais envolvidos no roubo da máquina de cigarros dentro da cidade da polícia. Só para contextualizar, Salu, mais cedo, nós começamos às 18h30, e a primeira matéria, a primeira pauta, o primeiro assunto foi do Salu justamente sobre isso. A investigação e encontraram a máquina onde mesmo, Salu? Clóvis, inacreditável, né? Em Cuiabá, no Mato Grosso, pertinho, né, aqui do Rio, né? Só que não, bem distante do Rio de Janeiro, a quilômetros e quilômetros de distância em Cuiabá, e lá, nessa máquina, já foi até comercializada, Clóvis. Uma pequena máquina, como eu disse, né, sendo bastante irônico, de 5 toneladas, um equipamento que precisa de toda uma estrutura de transporte. E detalhe, ela foi escoltada por um carro da Polícia Civil. Clóvis, eu tenho aqui os nomes dos investigados nessa ação, neste inquérito policial, né? São aqui o policial militar Laércio Gonçalves de Souza Filho, o policial civil Juan Felipe Alves da Silva. E aqui ainda tem um empresário que é alvo desses mandados de hoje de busca e apreensão, que é o empresário Silvano do Nascimento Moreira. Clóvis, é o seguinte aqui, de acordo com o inquérito policial que está apurando aí esse furto dessa máquina que aconteceu em fevereiro do ano passado, o PM Laércio Gonçalves, ele teria transferido aí pelo menos R$300 mil para o agente da Polícia Civil, o Juan Felipe Alves da Silva. Isso aconteceu, essa transferência, na época desse furto. E eles, Clóvis, são vizinhos, né? Moram perto um do outro e tem aí, segundo as investigações, uma relação de amizade e confiança para estas práticas e condutas ilegais. Que feio, né, Clóvis? Olha, tem aqui um posicionamento da Secretaria de Estado da Polícia Militar, que informou o seguinte, que apenas deu total apoio à ação integrada junto à Polícia Civil, que tinha como um dos alvos aí um policial militar. Esse é o posicionamento da Secretaria de Estado da Polícia Militar. Agora, o empresário Silvano do Nascimento nega qualquer envolvimento aí neste crime. Agora, vale ressaltar, Clóvis, que é o seguinte: na época aí, responsável pelo controle de acesso ao galpão da cidade da polícia e lotado, inclusive, na delegacia de repressão a roubos e furtos de cargas, o Juan, que eu citei agora, o Juan Gonçalves, ele está detido já por suspeita de vender, olha aí, 16 toneladas de maconha. Isso aí, não é só a máquina de fabricar cigarros, não. Ele já está preso aí por vender 16 toneladas de maconha que tinham sido apreendidas na Via Dutra, ou seja, já era uma prática comum desse agente, né? Ele tomava conta do galpão, então aquilo que era apreendido, ele juntamente com a ajuda desse policial militar, comercializava, inclusive drogas, segundo aqui apontam as investigações. Clóvis, essa operação de hoje ainda está em andamento, ainda há uma movimentação aí da Polícia Civil lá na cidade da polícia, por isso a gente vai aguardando aqui os desdobramentos, o que foi apreendido, qual a conclusão dessa investigação, que ainda deve durar durante aí, ao longo dessa noite, a gente ainda deve ter outras novidades sobre esse caso. Clóvis, não é mole não, hein? A gente segue de olho. Obrigado, Salutiel. Esse é Salutiel Filó, aqui no SBT, o Tá Na Hora Rio.